da liquidação da sociedade. Dissolver a sociedade nomeada liquidante, na forma do disposto nesse livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos desse capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções averbada sua nomeação no registro próprio. Constituem deveres do liquidante averbar e publicar a ata. Sentença é um instrumento da dissolução da sociedade. Constitui dever do liquidante arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade onde quer que esteja. Constitui dever do liquidante proceder nos 15 dias seguintes da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, a elaboração do inventário, do balanço geral do ativo e do passivo. Constitui dever do liquidante ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre o sócio e o acionista. Constitui dever do liquidante exigir do cotista, quando é suficiente, o ativo, a solução do passivo, a integralização de suas cotas e, se for o caso, as quantias necessárias nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se entre os sócios solventes e na mesma proporção o devido pelo insolvente. É dever do liquidante convocar a Assembleia dos Cotistas a cada 6 meses para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre ou sempre que necessário. Constitui dever do liquidante confessar a falência da sociedade e pedir concordata de acordo com a formalidade prescrita para o tipo de sociedade liquidanda. É dever do liquidante também, fim da liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e de suas contas finais. Também é dever do liquidante averbar a ata de reunião da Assembleia ou um instrumento firmado pelos sócios que considerar encerrada a liquidação. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou a denominação social, sempre seguida da cláusula em liquidação e de sua assinatura individual com a declaração de sua qualidade. As obrigações e responsabilidades do liquidante regem-se pelos preceitos peculiares dos administradores da sociedade liquidanda. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social ou pelo voto de maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis ou imóveis. Não pode contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis. Não pode prosseguir, embora para facilitar, a liquidação na atividade social. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas em relação a estas, com desconto a essas, as vincendas. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas. Os sócios podem resolver, por maioria dos votos, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pago os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida que se apurem os haveres sociais. Pago o passivo e partilhado o remanescente, convocará o liquidante a Assembleia dos Sócios para a prestação final das contas. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a sociedade extingue-se ao ser averbada no registro próprio da ata da Assembleia. O dissidente tem prazo de 30 dias a contar da publicação da ata, devidamente averbada para promover a ação que couber. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios individualmente o pagamento de seu crédito até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a proporção contra o liquidante ação de perda de danos. Só poderá propor
contra o liquidante ação de perda de danos. No caso de liquidação judicial, será observado o disposto em lei processual. No curso da liquidação judicial, o juiz convocará, se necessário, reunião ou assembleia para deliberar sobre o interesse da liquidação e as presidirá, resolvendo sumariamente questões suscitadas. As atas da assembleia serão, em cópia autêntica, apensadas ao processo judicial.